E aí galera, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, espero que vocês também estejam num belo dia, numa bela semana, depois da conquista do Ceará, do Campeonato Cearense de 2025. Muito felizes com mais um título da equipe alvinegra, entendendo que o Ceará está assim mais forte na temporada 2025, formou um elenco com muitas novidades e mesmo assim, sem demorar muito, o técnico Léo Condé conseguiu transformar esse elenco em um bom time e conseguiu fazer um excelente início de temporada. E na primeira competição de 2025, que terminou para o Ceará, já terminou com esse título estadual, essa vitória nos 180 minutos diante do Fortaleza, um time fortíssimo, um time que mantém jogadores nas últimas temporadas, um trabalho já muito bem moldado, e o Ceará conseguiu vencer e, sendo assim, chegou à conquista do seu bicampeonato, uma vez que tinha conquistado também o título de campeão cearense na temporada 2024. Então fica aí 2024-2025 confirmando o bicampeonato cearense para a equipe do Ceará. Hoje no nosso vídeo a gente vai conversar sobre os atletas do Ceará que estão em Salvador para a partida desta quarta-feira, o confronto que está marcado para as 7 da noite. Vamos falar um pouquinho do que vai ser esse confronto. 22 atletas seguiram. O Ceará não levou de titulares o Pedro Raul e o Matheus Bahia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, por que esses atletas não seguiram com a delegação. Tem mais alguns desfalques, mas esses são desfalques de atletas titulares do Ceará que não vão poder estar em campo nesta quarta-feira contra o Bahia. O atacante Lelê já chegou, está por aí já treinando. É possível que vocês vendo esse vídeo ele já tenha até sido regularizado, porque a informação que eu obtive é que ele seria sim regularizado, mas por ter chegado há pouco, ter treinado muito pouco, a opção foi não levá-lo para o jogo contra o Bahia, ele trabalhar pelo menos alguns dias, se entrosar, entender o trabalho do técnico Léo Condé. Vocês lembram de outros jogadores que chegaram e rapidamente jogaram, mas eles sempre tiveram alguns dias de trabalho. No caso do Lelê, não, que ele chegou na segunda, ele se apresentou ao clube na segunda-feira e já na terça os atletas tiveram que viajar. Então a ideia é que ele em outro momento esteja à disposição já para jogos com a equipe do Ceará. Então você já sabe o que tem no vídeo, é hora de deixar o seu like, ele é sempre muito importante. Deixe o seu like, confirmando para a plataforma que gostou do vídeo, e sendo assim você vai ajudar a gente a ter mais pessoas assistindo os nossos vídeos, a plataforma a entender que você gosta dos nossos vídeos. Isso tudo é muito legal, isso tudo é extremamente importante e eu agradeço demais a sua participação. Você já é inscrito no nosso canal? Se você é inscrito no nosso canal, eu agradeço muito pela sua inscrição e vou sugerir que você compartilhe os nossos vídeos com seus colegas, seus amigos. Tem muitos amigos aí alvinegros que certamente querem saber notícias do seu clube de coração e você pode ajudá-los compartilhando os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é muito fácil. Você vai na página principal e vai encontrar lá inscreva-se. Você clica no inscreva-se, vai aparecer inscrito. A partir desse momento você vai estar inscrito no nosso canal e vou agradecer demais a sua participação, a sua inscrição aqui com a gente. Afinal de contas, quais são os atletas que o técnico Léo Condé levou na delegação alvinegra? Bem, são 22 jogadores que seguiram, que estão em Salvador e que estão à disposição para enfrentar a equipe do Bahia nesta quarta às 7 da noite. Os goleiros Bruno, Fernando Miguel e Keiler, os laterais Fabiano, Rafael Ramos e Nicolas, os zagueiros Marlon, William Machado e Éder, os volantes Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Lima e Dieguinho, os meias Mugni, Matheus Araújo, Rômulo e Recalde, e os atacantes Ailon, Fernandinho, Galeano
João Vitor e Martínez. Então, de cara aí vocês já perceberam que há duas ausências no time titular. O Matheus Bahia, que é o lateral esquerdo titular, inclusive vem sendo um dos melhores jogadores do time nessa temporada, jogando realmente muita bola o Matheus Bahia, só que o Matheus foi emprestado pelo Bahia e é necessário pagar uma multa. Existe um termo de empréstimo, um contrato entre os clubes, e nesse contrato há a necessidade de pagar uma multa para que ele jogue. Certamente, se fosse uma final de campeonato, o Ceará pensaria, não sei qual é o valor, mas ele pensaria em pagar essa multa num jogo dentro da competição, na fase classificatória. Não vale a pena, portanto, o Matheus Bahia não jogará diante do seu clube de origem, diante do Bahia. E o outro jogador que fica fora dos titulares é o Pedro Raul. A informação é que ele teve um incômodo no tornozelo. Lembrem-se que ele jogou com uma faixa no tornozelo e todo mundo descobriu isso porque no meio da partida contra o Fortaleza ele teve que tirar essa faixa do tornozelo, depois ele teve que parar no banco de reservas, junto ao banco de reservas, na lateral de campo, para que essa faixa fosse recolocada. Portanto, o Pedro Raul tem um incômodo no tornozelo e por isso ele não viaja, está sendo preservado para poder jogar normalmente, deve ser tratado e jogar normalmente as próximas partidas do Ceará. Então são dois titulares que acabaram ficando fora. Outros dois jogadores, o torcedor pode olhar, você torcedor, você torcedora, e ver que estão faltando no grupo. Só 3 zagueiros, chama logo a atenção, né? O outro zagueiro seria o Marcos Vitor. Todos sabem que o Ramon está entregue ao departamento médico. O Marcos Vitor está ok clinicamente, mas o Marcos Vitor também não pode enfrentar o Bahia. Também é jogador do Bahia e o departamento de futebol tem o mesmo problema. Teria que pagar uma multa para que ele enfrentasse a equipe baiana. Por conta disso, o Marcos Vitor não fica nem como opção no banco de reservas. Ele vai ter que saltar essa partida contra o seu ex-clube por força de contrato. E outro jogador que vocês podem perguntar é sobre o Guilherme, já que o Centro Ceará não tem o Pedro Raul, seu centroavante, ainda não conta com o Lelê, seu novo centroavante, e o Ailon deve ser o centroavante titular na partida. O Guilherme seria uma opção a ele, mas o Guilherme também teve algum tipo de contusão. O departamento médico se reserva o direito de só confirmar problemas clínicos e físicos 1 hora antes do jogo no boletim do departamento médico. A gente já sabe que tem alguma questão clínica com o jogador, mas ainda a informação não pode ser liberada, pelo menos o departamento médico do Ceará não libera essa informação. Então, são esses os desfalques que você percebe que o Ceará terá para essa partida desta quarta às 7 da noite, Bahia e Ceará, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Vamos já falar um pouco sobre esse jogo. Que time o Ceará deve ter em campo, qual é a necessidade que o Ceará tem nessa partida, por que é tão importante vencer esse confronto, como é que está a classificação do Grupo B da Copa do Nordeste. Mas vamos conversar com o William Machado. Ele concedeu coletiva antes do embarque dele e falou sobre a importância dessa partida diante da equipe do Bahia. Não, jogo de total importância, né? A gente sabe que ficou um pouco dividido nesse começo do ano, né? Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste acabou dando uma desvirtuada aí, mas a gente sabe que é uma competição que a gente tem como prioridade também, né? O Bahia é uma equipe muito forte, é um jogo decisivo que vale a liderança também do grupo, né? Então a gente tem que entrar focado, mudar a chave rápido, né? Deixar passar já esse clima é claro, a gente comemorou como teve que comemorar, mas agora é mudar a chave rápido para que a gente possa, né, fazer uma grande partida lá para buscar a liderança. O William Machado está certo. Falando sobre importância do jogo, a necessidade do resultado, isso porque, vejam só a classificação do grupo do Ceará, que é o grupo B nessa Copa do Nordeste. O Bahia lidera com 10 pontos, por isso o William falou de brigar pela liderança, porque CSA tem 10 e Ceará também tem 10 pontos. Ou seja, Ceará e Bahia têm a mesma pontuação, estão separados pelo CSA, todos têm 3 vitórias e é o critério de saldo de gols que faz com que o Bahia, que tem 9, esteja em primeiro, o CSA, que tem 6, esteja em segundo e o Ceará, que tem 3 gols de saldo, esteja na 3ª posição. É exatamente essa
a diferença, saldo de gols entre as três equipes. Por isso, o William Machado falou sobre uma briga pela liderança, e ela é real e ela é bastante possível. Se o Ceará vence o jogo, o Ceará vai para a liderança da competição. Danilo, e o CSA? Bem, esse jogo é atrasado. O CSA vai jogar ainda uma partida, mas o Ceará também tem mais uma partida para jogar. O Bahia tem 2 outras partidas para jogar. Então, provisoriamente, o Ceará ficaria na primeira colocação até a próxima rodada, que aí começa a definir alguma coisa em relação a quem será realmente primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Só os 4 primeiros classificam. Uma outra coisa que você pode olhar na classificação é a questão da distância do Ceará para o Confiança. O Confiança, que é o 5º colocado, o primeiro fora. Então são só 3 pontos. Então qualquer um, Bahia que é primeiro, CSA que é segundo, Ceará que é terceiro, e o Náutico, que só tem 8 pontos, é o 4º, qualquer um pode perder essa condição de ser um dos primeiros colocados, pode não se classificar para a próxima fase. Está todo mundo ainda brigando por pontuação para buscar a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Por isso, a partida contra o Bahia, tão importante para o Ceará e, óbvio, para o Bahia também. Só que o Bahia tem 3 jogos em disputa e o Ceará tem 2 jogos apenas para terminar a fase, e a maioria, a Confiança também tem 2 jogos, um deles contra o Bahia, a maioria das outras equipes com uma partida só para terminar essa fase. O Ceará acabou de jogar um Clássico Rei decisivo no final de semana e na segunda-feira estreia pelo Campeonato Brasileiro. Abre-se na cabeça de todo mundo a possibilidade do Condé não utilizar o time titular para esse jogo. E o William Machado também fala sobre isso, se vai ser a força máxima ou se ele pensa que podem haver mudanças para esse confronto. Com certeza, né? Vamos ver o que o professor Condé vai pensar a respeito do jogo, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que nós, grupos de atletas, a gente tem que estar preparado, né? Independente se vem jogando ou não, né? Quem tem oportunidade tem que dar conta do recado. A gente sabe que é um jogo de um adversário forte também, é uma equipe qualificada, é um trabalho, né, já há um bom tempo aí do Rogério. Então a gente sabe que tem que ir para lá para fazer um grande jogo, independente de quem for entrar em campo, é a equipe se portar bem para que a gente possa alcançar a vitória. É muito óbvio que o William Machado sabe qual vai ser o time titular. A gente precisa entender que o técnico Léo Condé já fez o apronto. Ele não trabalha com o grupo em Salvador. Não houve tempo para esse trabalho. Ele já tinha feito o apronto antes da viagem e antes da entrevista do William Machado. Ou seja, ele escondeu o jogo junto com a comissão técnica para não dizer ao Bahia que time será colocado em campo, se será força máxima ou não. Mas eu acredito que será força máxima. Já já a gente vai conversar sobre isso. Vamos pensar nos desfalques e em seus substitutos. A gente já falou de 2 desfalques que não são titulares, no caso, o garoto Guilherme seria só uma opção, e também o Marcos Vitor, o zagueiro, que também seria só uma opção. O Marcos Vitor, pelo contrato com o Bahia, está emprestado ao Ceará, não pode enfrentar seu clube de origem, a não ser que se pague a multa, e o garoto Guilherme, que teve alguma questão clínica, que será destacada pelo departamento médico, mas também não está com o grupo alvinegro em Salvador. Mas esses 2 não requerem substitutos, eles não são titulares. Vamos pensar aqui nos titulares e quem serão seus substitutos. O Matheus Bahia fica fora, não é a primeira vez na temporada, as outras vezes não foi a questão dele não poder jogar, mas foi uma opção feita pelo técnico Léo Condé, e sempre que isso aconteceu, o titular normalmente foi o Nicolas, normalmente porque tinha o Eric Melo, o outro lateral, que o Ceará tinha no grupo, que já emprestou, mas o Nicolas é o titular assim que não possa o Matheus Bahia, ou seja, ele é sempre a opção ao Matheus Bahia. O Nicolas entra na partida. Dá para a gente ter uma confiança no Nicolas no jogo? Bem, vamos fazer uma avaliação do que o Nicolas fez na temporada. O Nicolas jogou contra o Tirol, naquela vitória do Ceará por 2-1. Eu acho que foi a partida mais fraca que o Nicolas fez com a camisa do Ceará. Depois ele voltou ao time no jogo contra o Náutico. Também não dá para dizer que foi bem, mas aí a gente tem que dizer que ninguém foi bem, né? O time inteiro foi muito mal naquele confronto contra o Náutico. Foi a pior partida
do Ceará nessa temporada. Foi a única derrota do Ceará na temporada lá em Recife. Depois disso, o Nicolas jogou 75 minutos do jogo contra o Confiança, a partida em que o Ceará empatou em 1-1 com a equipe do Confiança. E eu acho que ele foi bem, acho que ele não foi mal no jogo, apesar do Ceará não ter ido bem no primeiro tempo, no segundo tempo ter ido muito bem, poderia ter virado o jogo, empatou, teve bola no travessão, mas o jogo foi 1-1. O Nicolas voltou a jogar contra o Maracanã, já naquela segunda partida das semifinais, valendo vaga para a final do Campeonato Cearense, aquele 4-0. Foram 90 minutos do Nicolas ali e 3 assistências. Então, o Nicolas fez sua melhor partida contra o Maracanã. 4 gols, 3 assistências do Nicolas no jogo. O Nicolas voltou a jogar contra a Juazeirense, na vitória do Ceará por 2-0. E jogou 10 minutos nessa última partida contra o Fortaleza. Lembrem-se que no final, o Matheus Bahia foi colocado um pouco mais à frente. O Nicolas foi jogar como lateral e ele também atuou. Entendo que não vai ser problema o Nicolas entrar no time. Acho que ele tem se habituado mais ao Ceará. Suas últimas partidas foram muito bem com a camisa do Ceará. O grande problema é o momento incrível pelo qual passa o Matheus Bahia. O Matheus Bahia sempre foi muito bom ofensivamente, mas ele tinha um erro, que era o passe. Às vezes tomava a decisão de passe errada. E aí, como ele lateral, jogando lá na frente, num ataque, ele dava um contra-ataque atrás de si. Isso ele não tem feito, não fez isso na temporada. Tem tomado melhores decisões, tem errado muito pouco, os seus cruzamentos têm sido letais e ele tem sido um jogador muito importante ofensivamente, mas tem melhorado muito também na questão defensiva. Então é isso que talvez seja o fator mais preocupante. Não tanto a entrada do Nicolas, mas não contar com o Matheus Bahia, que vem muito bem na temporada. Se o Nicolas for bem como ele foi, entrando nos seus últimos jogos com a equipe do Ceará, principalmente contra Maracanã e Juazeirense, não terá o Ceará problemas diante do Bahia com o Nicolas. Lembrem-se, o Nicolas é um jogador muito experiente, é um atleta de bom nível, ele jogava no América Mineiro, era titular por lá, é um cara inteligente, tem partidas muito boas e jogou sequências de partidas quando estava no América Mineiro, então é um jogador que dá para você confiar que vai substituir muito bem o Matheus Bahia diante da equipe do Bahia. Estou dizendo isso porque os jogos que ele jogou bem foi contra Maracanã e Juazeirense, então parece que ele joga bem contra times inferiores tecnicamente. Mas ele tem a experiência e a qualidade técnica para jogar bem contra qualquer time, inclusive contra um Bahia disputante da Libertadores. Não vejo que ele trará nenhum problema à equipe do Ceará. Claro que é uma pena não ter o Matheus Bahia pela grande fase, mas acredito no futebol do Nicolas também. No ataque, é o Pedro Raul que fica fora. E aí é problema. É problema primeiro, porque o Ceará não tem até agora um centroavante para substituir realmente o Pedro Raul. E o Lelê ainda não vai para esse jogo, que seria uma oportunidade para ele ser avaliado. Então, nós não temos o titular, nem temos o reserva recentemente contratado. Esse realmente é um problema, mas acredito que é algo que possa ser sanado, porque o Ceará jogou boa parte do início da temporada com o Ailon ali. E acredito que será o Ailon o titular para essa partida, até pela ausência, né, do Lelê. Também não teria, por exemplo, uma opção de colocar já o garoto Guilherme desde o início. Então, entendo que será assim. O Ceará terá o Ailon como substituto no ataque do Pedro Raul. Então, como é que ficaria, então, a equipe do Ceará para essa partida? O Bruno no gol, a defesa com o Fabiano, Marlon, o William Machado e o Nicolas. Estou entendendo aqui que vai o time titular com as substituições que são necessárias. O meio-campo com Fernando Sobral, Lourenço e Mugni. Você pode até pensar, olha, Danilo, quando ele jogou contra o Fortaleza, que foi um time tecnicamente muito forte, jogou com 2 volantes, o Dieguinho e o Fernando Sobral. Mas é que tem uma situação diferente para esse jogo. No meio-campo são esses 3, mas no ataque, ao invés de você contar com 3 jogadores mais agressivos, um dos titulares deve ser o Rômulo, que também fecha a posição pelo lado de campo, que na verdade é um meia que vai jogar pelo lado. E por isso cabe
a possibilidade do Lourenço jogar essa partida. Então, no ataque teríamos Rômulo, Galeano, ganhando a posição do Fernandinho, e o Ailon no time titular. Então, deve ser essa a formação do Ceará para enfrentar o Bahia nesta quarta, às 7 da noite, em Salvador. Então, vou repetir aqui o time: Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado e Nicolas, Fernando Sobral, Lourenço e Mugni, Rômulo, Galeano e Ailon. Lembrando que aqui é só uma avaliação que a gente está fazendo, entendendo um pouco da cabeça do Condé, do que ele tem colocado nos jogos, entendendo as alterações que são obrigatórias no time titular do Ceará pelas ausências de Matheus Bahia e Pedro Raul, e hoje o que é que o Ceará tem em campo em relação ao seu elenco de profissionais que está em Salvador para esse compromisso das 7 da noite. Bem, galera, sempre muito bom conversar com vocês. É muito legal quando temos essa interação aqui pelos vídeos. E vocês sabem que eu tenho a interação de responder também os comentários de vocês. Se vocês comentam, a gente interage. Às vezes vocês comentam em cima da interação e a gente interage novamente. Isso é sempre muito legal de acontecer. Então, continuem com seus comentários, continuem com essas interessantes interações e a gente vai continuar conversando sempre, se Deus quiser, por aqui. Algo que Deus possa abençoar e proteger todos vocês e que estejamos sempre juntos. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante, fortalece nosso trabalho aqui na plataforma, amplia nossa zona de ação. Então o seu like é a prova de que você não só viu o vídeo, mas você gostou do trabalho que estamos fazendo, e agradecemos demais o seu like por aqui. Você também deve ser inscrito no nosso canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, está na hora de fazer a inscrição. Na página principal do canal, lá em cima tem inscreva-se. Você clica ali no inscreva-se e a partir daquele momento vai estar inscrito e vai poder, quando aparecer o sininho, confirmar as notificações. Clica no sininho, confirma todas as notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você será um dos primeiros a ser notificado pela plataforma. Será um inscrito, mas será também alguém que a plataforma notifica na hora de ter novos vídeos. Então, agradeço demais você estar conosco aqui, agradeço suas sugestões, suas opiniões, suas críticas, e quero deixar com vocês mais uma vez a nossa promessa, que é, se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!